Fala, Young Digital Wars, tudo bem com vocês? Aula 4 do nosso módulo de Compliance. Hoje nós vamos falar a respeito das regras específicas das plataformas como Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Essas plataformas, essas redes sociais, têm como diretrizes, próprias sobre o que pode ser publicado, anunciado e também promovido. E quem não segue essas diretrizes, essas regras, elas podem ter o conteúdo removido, os anúncios rejeitados e até mesmo a sua conta bloqueada. Então, nessa aula, nós vamos explorar essas diretrizes por temas, como idade mínima de adesão, políticas de conteúdo de segmentação de anúncios e a responsabilidade que vocês deverão ter como anunciantes. Então, a primeira coisa que nós falaremos aqui é sobre a idade mínima de adesão nas plataformas. E essas restrições, elas servem para proteger as crianças e os adolescentes de conteúdos impróprios e de publicidade inadequada. Agora, então, a gente vai ver como funciona cada uma dessas plataformas. Nós começaremos pelo Facebook e o Instagram, que faz parte da mesma companhia, e a idade mínima de adesão dessas duas plataformas é de 13 anos. Porém, o Instagram ele restringe ainda um pouco mais em relação aos menores de 18 anos. E o que como, por exemplo, impedir que adultos que não seguem esses perfis desses adolescentes, dessas crianças, enviem mensagens privadas. Um exemplo desse quesito das idades mínimas seria se uma criança ela tenta criar uma conta com uma idade falsa e a plataforma ela desconfia disso, então ela suspeita disso, ela pode então suspender essa conta ou então até mesmo excluir. E também as campanhas de marketing para os menores de idade, elas precisam respeitar algumas restrições para não serem penalizadas. No YouTube, também é preciso ter pelo menos 13 anos para que as crianças elas possam usar a plataforma regular. Porém, o YouTube ele tem um diferencial que eles criaram então o YouTube Kids, no qual foram criados justamente para as crianças, onde os pais têm o controle, são conteúdos mais específicos e as regras de publicidade são ainda mais rigorosas em relação ao YouTube Kids. Um exemplo em relação às questões aqui é se vocês vocês tentarem anunciar então brinquedos para as crianças, vocês deverão apenas usar o YouTube Kids e não o canal principal de vocês. No TikTok, a idade mínima também é de 13 anos, e o TikTok, assim como o Instagram, ele tem uma restrição ainda maior em relação às contas dos adolescentes entre 13 e 15 anos, que elas já vêm privadas por padrão. E também elas têm restrição de interação e publicações. Um exemplo aqui do TikTok é se a marca de vocês gostaria de promover uma campanha voltada então para os adolescentes. Esse conteúdo que vocês farão, essa campanha, ela precisa ser adequada e não ter nenhum tipo de apelo emocional ou manipulativo. Por quê? Porque se vocês acabarem fazendo algo disso, vocês poderão ter as suas contas bloqueadas ou banidas. Agora nós vamos falar um pouco a respeito do tipo de conteúdo que pode ou não ser, então, publicado e promovido nessas redes sociais. Claro que cada plataforma tem a sua própria regra e elas são bem específicas, no que a gente vai ver agora. No Instagram e no Facebook, são proibidos os conteúdos que envolvem, então, o discurso de ódio, violência, nudez, desinformação e também a promoção de atividades ilegais. Em relação aos anúncios, também não é permitido que vocês explorem a fragilidade emocional ou promovam, então, produtos como cigarro, como armas ou até mesmo medicamentos sem a autorização necessária. Um exemplo aqui prático para vocês seria se a empresa de vocês tentasse, então, promover um emagrecimento milagroso, 20 quilos em 5 dias, 10 quilos em 2 dias ou algo desse tipo, o anúncio que vocês fizerem, ele pode então ser bloqueado. Por quê? Porque é um conteúdo inadequado,
e será um conteúdo enganoso. Já no YouTube, a plataforma ela proíbe vídeos com violência, desinformação médica, teorias da conspiração e de conteúdos também inapropriados para crianças. Além disso, se vocês desejam monetizar no YouTube, vocês precisam então seguir as regras mais rigorosas. Por quê? Porque senão vocês não conseguirão monetizar no YouTube. Outra coisa é, vídeos sensíveis, eles podem exibir, eles podem então perder o direito de exibir os seus anúncios. Então isso, o YouTube ele é mais rígido em relação aos anúncios, então cuidado com os vídeos que vocês publicam no YouTube de vocês, para que vocês não tenham nenhum problema disso. Um exemplo prático aqui no YouTube seria um canal voltado para o público infantil, que usa uma linguagem inapropriada e ele pode então ser desmonetizado, mesmo se tiver muitos inscritos e muitas visualizações. Então, mesmo a questão de visualizações e a questão de inscritos não quer dizer nada se vocês então utilizarem linguagens inapropriadas para as crianças. Então, tomem muito cuidado com o tipo de vídeos que vocês postarão nos YouTube de vocês. Já no TikTok, algumas diretrizes ainda são mais rígidas contra o bullying, o assédio, também com conteúdos sexualizados, questões de automutilação e também em relação à disseminação de fake news. Então o TikTok ele ainda também proíbe anúncios como jogos de azar, produtos controlados e serviços financeiros de alto risco. Então vocês devem tomar cuidado com o segmento que vocês escolherem, e não só com o segmento que vocês escolherem, mas também o tipo de anúncio, o tipo de coisas que vocês irão estar promovendo. Então tomem cuidado para não fazer nenhuma propaganda enganosa em relação a isso. Um exemplo em relação ao TikTok seria se uma empresa de moda que faz vídeos com jovens em situações provocativas, situações de sensualidade, então elas podem ter esse conteúdo removido e a conta então ela pode ser realmente penalizada. Agora que nós falamos dos conteúdos, nós vamos então entender um pouco as regras de segmentação por anúncio, principalmente quando inclui um público menor então, de idade. E vocês, sempre que forem promover algo, vocês devem tomar cuidado em relação ao público menor de idade. Por quê? Porque esse é um ponto muito delicado, é um ponto onde é muito complicado e também as plataformas elas tratam isso com muito cuidado. No Facebook e no Instagram, vocês só poderão segmentar para pessoas menores de 18 anos por idade, gênero e localização. Então vocês que fazem o tráfego pago aí, vocês não podem segmentar em nada além de idade, gênero e localização para pessoas menores de 18 anos no Instagram e no Facebook. Então ele não é permitido usar interesses pessoais ou comportamento online, como então acontece com os adultos. Um exemplo aqui prático nesse quesito seria uma escola de idiomas que que pretende então anunciar para os adolescentes. Elas podem realmente fazer isso para os adolescentes, desde que elas usem apenas as segmentações básicas como cidade e também a faixa etária. Lembra que eu falei em relação à idade, gênero e localização? Então, eles só podem fazer em relação a isso. Já no YouTube, os anúncios voltados então para as crianças, elas só podem ser no YouTube Kids. Lembra que eu falei que vocês poderiam realmente anunciar para crianças, porém vocês somente poderiam anunciar no YouTube Kids e não no YouTube principal de vocês. Essas regras elas proíbem mensagens diretas que incentivam a compra então de produtos. Um exemplo aqui no YouTube seria então um vídeo com frases, por exemplo, peça para os seus pais comprarem o meu produto, comprarem esse brinquedo, comprarem tal coisa. Por quê? Porque isso ele pode ser bloqueado por descumprir então as regras de publicidade infantil. Então tomem cuidado quando vocês forem fazer isso no YouTube, para que vocês não tenham nenhum problema em relação a isso.
No TikTok, não é permitido, então, direcionar direcionar os anúncios, desculpa, diretamente para os menores de 18 anos. Por quê? Porque a própria plataforma, ela restringe essa exibição de conteúdos comerciais para esse tipo de público. Um exemplo aqui, prático no TikTok, seria uma fintech, que é uma financeira, então, de tecnologia, que oferece, então, cartões de crédito ou empréstimos. Ela não pode anunciar, então, para os adolescentes, mesmo que esse produto ele pareça simples ou acessível. Então, tomem cuidado em relação também ao TikTok quando vocês forem anunciar os produtos de vocês, porque eles precisam estar dentro dessas restrições. Uma coisa que vale lembrar é que todos os anúncios eles precisam então ser claramente identificados como publicidade. Lembra que eu falei na outra aula? Eles precisam então realmente ser ditos que são publicidades, que são anúncios. Por quê? Porque para que vocês não tenham nenhum problema. Então, vocês façam isso e vocês vão estar tranquilos, sem nenhum problema com as plataformas. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você, influenciador, se vocês contrataram um influenciador, por exemplo, e ele está sendo pago para divulgar um produto de vocês, então ele precisa dizer que ele está sendo patrocinado, que ele está fazendo uma publicação paga para que não tenha nenhum problema. Se ele não fizer isso, então a empresa de vocês ou a empresa dele, qualquer empresa que patrociná-lo, então ela pode também ser punida juntamente com ele. Então tomem cuidado quando vocês forem fazer uma publicação para alguém que é paga, vocês devem então realmente dizer no post de vocês, dizer no vídeo de vocês que isso é realmente uma publicação na legenda, que isso é uma publicação paga. E por fim, a gente vai falar sobre a responsabilidade então de quem cria ou promove os conteúdos nas redes sociais. Além então de seguir as regras das plataformas, vocês então precisam seguir as leis como a LGPD que a gente falou na aula anterior. Por quê? Porque usarem os dados dos usuários então, para segmentar os anúncios é só permitido quando há o consentimento das pessoas. Se não tiver o consentimento delas, vocês não podem então fazer esse anúncio, certo? Isso precisa estar bem explicado na política de privacidade. Essa política de privacidade, como criá-la, nós veremos nas próximas aulas, mas vocês entenderão, aqui é para que vocês entendam que precisa dessa política, que precisa estar clara e acessível para as pessoas entenderem tudo aquilo que vocês estão fazendo. Um exemplo aqui, para ficar mais didático, se uma empresa, então, ela coleta e-mails para enviar as promoções, o usuário, ele precisa autorizar esse tipo de uso e o e-mail dele. Lembra que eu falei na aula que eu comentei que o professor Rodolfo criou o funil de vendas e ele especificou exatamente o que ele faria com o e-mail de vocês e se vocês autorizassem ou não autorizassem, também em relação aos e-mails e também as mensagens instantâneas, no WhatsApp, por exemplo, vocês precisam da autorização das pessoas para enviarem, então, a elas as suas promoções, as suas ofertas e assim por diante. Se vocês não tiverem isso, vocês então poderão sofrer penalidades. E é também responsabilidade de vocês garantir que tudo que é promovido então está dentro das regras das plataformas, assim como eu estou falando quase o vídeo todo. Uma coisa, se vocês, eu falei antes, mas eu vou falar de novo, é que se vocês contrataram um influenciador para fazer uma publicação para a empresa de vocês, vocês precisam então garantir que o conteúdo respeita as diretrizes da plataforma e das legislações. Um exemplo disso aqui se o influenciador, por exemplo, ele usa uma linguagem ofensiva ou omite que está sendo pago, então a marca de vocês, a empresa de vocês, ela também pode ser penalizada e responsabilizada. Lembra que eu falei antes? Mas eu só reforçando aqui para que vocês não tenham nenhum problema com isso. Aqui a gente está chegando ao final da nossa aula e para reforçar e para a gente concluir, as redes sociais, elas realmente oferecem então grandes oportunidades, mas vocês devem então sempre ter uma atenção redobrada às regras e às diretrizes das plataformas para que vocês não tenham nenhum problema. E se vocês então forem fazer as campanhas
se vocês forem fazer as campanhas, prestem atenção nessas questões dessas diretrizes para que vocês não tenham nenhum problema e vocês tenham uma campanha mais segura, mais profissional e também de longo prazo. E que se vocês precisarem conhecer alguma coisa a mais das plataformas, então vocês precisam ir nos termos e condições e também nas políticas de privacidade das plataformas para que vocês analisem aquilo que realmente está sendo feito e elas requerem. E vocês, se seguirem essas normas, se vocês então protegem as suas marcas, vocês evitam as sanções que a gente falou, vocês melhoram a confiança do público de vocês e, por fim, o trabalho de vocês fica em excelência. Fechou? Até a próxima aula. Até mais.